Fala turma, professor Samuel Marques de Direito Constitucional e Direitos Humanos, iniciando aqui no meu canal mais uma aula gratuita para a nossa Operação Farda Azul Marinho. Você que está se preparando para os concursos de guardas municipais do Brasil afora, este é o seu programa semanal gratuito de Direito Constitucional e Direitos Humanos, em que nós, por meio de resolução de exercícios, extraímos o máximo de conhecimento de cada questão. Se você está chegando agora, se você ainda não está inscrito neste canal, clica aí no botão inscrever-se e ativa o sininho das notificações. E para todos vocês que estão me assistindo agora, deixa seu like, compartilha esse vídeo, deixa o seu comentário aí abaixo. Me diz aí o que é que você está achando da Operação Farda Azul Marinho. Diz aí o que é que você quer que tenha mais aqui neste canal. Enfim, eu estou sempre lendo lá os comentários. Muito obrigado por todos aqueles que sempre comentam, dando palavras de incentivo, enfim, tudo isso é muito importante para que a gente possa continuar com esse projeto gratuito aqui. Eu não recebo nada em troca, pessoal. A única coisa que eu quero em troca mesmo é o seu engajamento. Portanto, engaje esse vídeo, compartilhe com seus amigos para que a gente possa sempre ter esse projeto gratuito aqui. Estamos chegando hoje no nosso 10º episódio da Operação Farda Azul Marinho, hein? Nós temos 10 episódios com este aqui, da Operação Farda Azul Marinho. E aí você tem muita coisa gratuita para estudar já sobre direito constitucional e direitos humanos. Enfim, não vamos parar por aqui não, a gente vai continuar, mas para isso eu preciso do seu engajamento. Compartilhe esse vídeo, marca seus amigos, deixa seu comentário aí abaixo, clica aí no like, clica em inscrever-se, ativa o sininho das notificações, pois esse canal é assim, direto e objetivo, muito conteúdo gratuito para você, beleza? Seguindo em frente para o nosso conteúdo, pessoal, vamos lá para a nossa Operação Farda Azul Marinho de número 10, hein? Comigo, professor Samuel Marques, e caso você ainda não me siga lá no Instagram, ó, @profSamuelMarques, é por lá que você vai ter acesso a todas as informações relacionadas às aulas gratuitas que eu disponibilizo aqui no meu canal, bem como, pessoal, as aulas gratuitas que eu participo nos cursos em que eu dou aula aí pelo YouTube, tá bom? Portanto, faz parte também aí do meu Instagram, @profSamuelMarques, clica lá em inscrever-se e, no caso lá, pede lá para seguir e manda mensagem no direct caso tenha alguma dúvida, tá bom? Vamos lá para a nossa primeira questão. Vamos lá. A respeito da segurança pública, conforme a Constituição da República de 88, analise as alternativas abaixo e assinale a resposta incorreta. Vamos lá analisar. Item A. A segurança dos estabelecimentos penais é de competência das polícias penais, federais, estaduais ou municipais. Pessoal, vamos com cuidado, hein? Polícia Penal é órgão de segurança pública? É. Mas a Polícia Penal exerce, pessoal, a segurança dos estabelecimentos penais também. Mas agora a pergunta final que eu faço para você é: existe Polícia Penal Municipal? De jeito nenhum. Não existe órgão de segurança pública municipal. Só existe Polícia Penal no âmbito federal e no âmbito estadual. Polícia Penal Municipal, isso não existe. Item A já está incorreto, já é o gabarito da nossa questão. Olha lá. Então, pode marcar esse item aí. Polícias penais no âmbito municipais, isso não existe, tá bom? Olha o item B. As polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais, exceto as militares. Tudo corretinho, né? Até porque eu já marquei a incorreta aqui. Polícia Penal, pessoal, só existe em 3 esferas da federação. Existe a Polícia Penal da União, que é a Polícia Penal Federal, a dos estados e a Polícia Penal do Distrito Federal. Não existe Polícia Penal do município, não é isso? Bom, isso aqui vai de encontro ao que dispõe o artigo 144, parágrafo 5º-A, aquele que trata sobre a competência da Polícia Penal. No item B, que fala sobre a Polícia Civil, dirigida por delegado de polícia de carreira, tudo ok, não é? Incumbe ressalvada a competência da União as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais, exceto as militares. Isso diz respeito à disposição presente lá no artigo 144, parágrafo 4º da nossa Constituição, no que diz respeito à competência da Polícia Civil. E valendo aqui aquela nossa teoria de que nós devemos não responder só a questão, mas sim de extrair o máximo de conhecimento, vale a gente lembrar que a Polícia Civil é um órgão de segurança pública de natureza subsidiária ou residual. Residual nos lembra resíduo, resíduo nos lembra resto. Bom, a Polícia Civil tem uma competência, pessoal, de investigação, tá? De exercício da Polícia Judiciária, mas somente o resto do que não for da Polícia Federal. Assim como a Polícia Civil, ela também investiga crime, apura infrações penais, menos as infrações penais militares.
Então ela vai pegar todo o resto do que não for da Polícia Federal e todo o resto que não for de infração penal militar vai ser então da Polícia Civil. Tá perfeito aqui o item B, não deve ser marcado, o nosso gabarito já foi o item A. Olha o item C. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei, sendo constitucional a atribuição das guardas municipais do exercício de poder de polícia de trânsito, inclusive para a imposição de sanções administrativas legalmente previstas. Tá corretíssimo, tá, pessoal? Essa parte aqui, inclusive, foi alvo de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, em que ele entendeu que pode sim a guarda municipal exercer as funções de trânsito. E aí vai logo uma ideia interessante para você que está se preparando para concurso de guardas municipais e ainda não está estudando o Código de Trânsito Brasileiro, está vacilando, tá? Pois nos concursos de guardas municipais Brasil afora, muito tem se cobrado sobre o Código de Trânsito Brasileiro. Por quê? Porque a partir dessa decisão aqui indicada no item C, essa decisão do Supremo Tribunal Federal, as guardas municipais passaram a ter atuação de trânsito. Portanto, isso é importante. Você que será guarda municipal vai exercer a atuação de trânsito. E por isso você tem que saber sobre o Código de Trânsito Brasileiro. Beleza? Anota essa dica, tá? Passo em frente com vocês. As polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se juntamente com as polícias civis aos governadores de Estado, Distrito Federal e territórios. Tá correto, embora incompleto, tá? Porque essa disposição aqui você encontra lá no artigo 144, parágrafo 6º. Está incompleto por quê, professor? Simples. Lá no parágrafo 6º fala também das polícias penais, que também são subordinadas, quando no âmbito dos estados e do Distrito Federal, aos respectivos governadores. Mas tudo bem, está incompleto não quer dizer que está incorreto, né? A gente tem que fazer esse raciocínio, que ele é sempre muito importante, tá? E só fazendo a menção do dispositivo aqui do item C, é o artigo 144, parágrafo 8º. Então, fica essa consideração para vocês. E nosso item é, olha lá, ó, cabe à Polícia Federal exercer a função de polícia marítima, corretíssimo. Isso você encontra lá no artigo 144, parágrafo 1º, inciso 3 da nossa Constituição Federal. Valendo lembrar, pessoal, que quando a gente fala da competência da Polícia Federal nessa situação de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras, não é uma competência de proteção dos mares, dos aeroportos e das fronteiras não, tá? É uma competência que indica que à Polícia Federal cabe o controle de acesso de pessoas ao nosso país. E existem 3 formas de ingresso de pessoas no nosso país. Ou essa pessoa entra pelos mares, ou pelos aeroportos, ou então pelas terras, né, pelas fronteiras. É assim que a gente vai entender. Forma marítima, aeroportuária e de fronteiras. É simplesmente o ingresso terrestre, o ingresso pelos ares, aeroportos, né, que desembarca, e o ingresso pelos mares. Perfeito? Com essa condição, item A, gabarito efetivo aí da nossa primeira questão. Passa para a nossa segunda questão, olha lá que interessante, pessoal. A Constituição da República de 88 deixa expresso que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto. Sobre o tema, assinale a alternativa correta. Bom, a gente vai falar aqui sobre direitos políticos, disposições presentes lá no artigo 14 da nossa Constituição. Disposições muito importantes. O que são os direitos políticos? Eles são um conjunto de direitos que regulamentam o que nós chamamos de soberania popular. A soberania popular, para quem não sabe, é aquela noção de que todo o poder emana do povo. É isso que indicou aí no enunciado da nossa segunda questão. E como é que o povo exerce esse poder? Olha, o povo pode exercer diretamente, que é por meio daqueles institutos chamados de plebiscito, referendo e iniciativa popular. São 3 formas de exercício direto do poder. Ou o povo pode exercer indiretamente. Indiretamente por meio de quê? Por meio do sufrágio universal. Sufrágio universal, pessoal, são as eleições em que nós votamos nos nossos representantes eleitos. Esses representantes eleitos estão ali para indiretamente exercer a vontade popular. Olha que interessante, tá? Isso a gente encontra no texto da nossa Constituição. Pediu aqui para a gente assinalar a alternativa correta. Então vamos buscar essas disposições. Mas antes disso, eu reitero. Este vídeo é gratuito, esse projeto é gratuito. A única coisa que eu peço em troca, o que é? É que você engaje esse vídeo. Então deixa seu like aí, deixa seu comentário abaixo, se inscreva no canal caso não tenha se inscrito ainda. E outra coisa, aproveita e me ajuda. Eu estou querendo fazer aqui uma análise sobre de onde os meus seguidores, os meus inscritos aqui no canal chegaram aqui no canal. Portanto, deixa aí abaixo também no comentário, pessoal,
De onde é que você veio? Você é meu aluno de turma presencial? Você é meu aluno de algum curso online que eu participo, como o Gran Curso, o Implacável, o Aperfeiçoar a Saúde, o Vice em Curso, enfim. Me diz aí da onde é que você veio, tá? Para que a gente possa entender e assim trazer melhor conteúdo para você, tranquilo? Beleza. Mas seguindo em frente, vamos lá para a nossa questão. Olha lá o item A. A Carta Constitucional proíbe a adoção do voto impresso, uma vez que ele coloca o risco em o sigilo do voto. Pessoal, em nenhum momento proíbe a adoção do voto impresso, tá bom? Isso não tem disposição alguma. Voto impresso, inclusive, já foi objeto de vários projetos de lei, até mesmo de proposta de emenda constitucional. A gente sabe que é uma discussão sempre bem presente dentro do nosso território brasileiro, no âmbito político. Enfim, isso não é inconstitucional, isso não viola a Carta Constitucional, tá bom? Portanto, falso esse item A. Olha o item B. O voto é obrigatório para os maiores de 18 anos, ainda que septuagenários. Olha que interessante, pessoal. Quando a gente fala de septuagenários, a gente está falando daqueles maiores de 70 anos. Eu pergunto para vocês, o voto é obrigatório para quem tem mais de 18 anos? Sim. Mas o voto é obrigatório para aqueles que têm mais de 70 anos? Não. Nesse caso, é facultativo. Portanto, tornou falso. E para você lembrar disso, tenta lembrar do ano de 1870. São os dois limites. Passa a ser obrigatório aos 18 e passa a ser facultativo a partir dos 70, né? Maior de 70 anos passa a ter o voto facultativo. É assim que você vai lembrar. Tem B, tá falso, tá? Que questão interessante, não é essa? Septuagenário é aquele que tem mais de 70 anos, tá bom? Falso. Olha o item C. A nacionalidade brasileira, beleza? O pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio na circunscrição e a filiação partidária são exclusivamente as condições de elegibilidade previstas na Constituição da República de 88. Pessoal, tava tudo bonitinho, até ver esse exclusivamente. Quando a gente fala exclusivamente, a gente está querendo dizer o quê? Que são somente aqueles. Mas eu posso dizer que são somente essas as condições de elegibilidade? Nada disso, são 6 condições de elegibilidade. Nacionalidade brasileira, pleno exercício dos direitos políticos, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição, filiação partidária e idade mínimas. Idade mínima de 35, 30, 21 e 18 anos. 35 anos para presidente da República e vice-presidente da República e senador. 30 anos para governador e vice-governador. 21 anos para deputado federal, estadual, distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. E 18 anos para o cargo de vereador. Falso por conta desse exclusivamente. Tornou errado aí o item C. Olha o item D. Apesar de a publicidade ser um dos princípios do republicanismo, a ação de impugnação do mandato eletivo trata em segredo de justiça, podendo o autor responder na forma da lei se temerária ou de manifesta má-fé. Professor, onde é que eu encontro a ação de impugnação de mandato eletivo? Você vai encontrar ela lá no artigo 14 da Constituição Federal, tá? Quando a gente fala da Constituição Federal, você vai buscar lá no artigo 14, de forma específica, você vai encontrar no artigo 14, parágrafo 11º, né? Parágrafo 11 da nossa Constituição Federal. É lá que você vai encontrar a nossa ação de impugnação de mandato eletivo, tá bom, pessoal? Beleza. E lá diz que a ação de impugnação de mandato eletivo tramita em segredo de justiça, beleza? Podendo o autor, respondendo o autor na forma da lei, se temerária ou manifesta má-fé. Então está corretíssimo de acordo com a disposição do artigo 114, parágrafo 11 da nossa Constituição Federal, tá bom? Então, olha, essa questão aqui, ela está envolvendo bem uma literalidade do texto da Constituição. O item D é o nosso gabarito, porque está de acordo com o artigo 14, parágrafo 11 da nossa Constituição Federal. Bom, costuma ser cobrado em prova sobre a ação de impugnação de mandato eletivo? Não. Nessa questão de direito constitucional foi cobrada, é uma questão até que foge um pouco o padrão do que vem sendo cobrado em direito constitucional, porque eles não costumam ingressar nesse assunto da AIME, chamada ação de impugnação de mandato eletivo, mas está correto aí, item D, foi bem literal. Eu aconselho você sempre a estudar os direitos políticos e analisar essas partes finais, porque elas são cobradas de forma bem literal, como o parágrafo 10, o parágrafo 11, o parágrafo 12 do artigo 14 da Constituição Federal. Bem como também o artigo 16, tá? Que trata do princípio da anualidade eleitoral. Enfim, item D de dado é o gabarito aí da nossa questão, de acordo com o parágrafo 11. E olha aqui o nosso item E. São inelegíveis no território de jurisdição do titular
o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o segundo grau ou por adoção, do presidente da República, do governador de estado ou território, do prefeito do Distrito Federal, de prefeito ou de quem os haja substituído entre os 6 meses anteriores ao pleito, ainda que já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Bom, pessoal, aqui está tratando sobre a chamada inelegibilidade reflexa. O que é a inelegibilidade reflexa? É uma inelegibilidade que ela não é aplicável ao titular do cargo em si, mas sim ao seu parente. Parente de até qual grau? Parente de até segundo grau. Até ali estava perfeito. Beleza? Dentro do território de jurisdição do titular, também está correto. O problema é que aqui falou ainda que já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Você deve lembrar que nessa situação existe lá na Constituição um salvo. Todo salvo nos indica uma exceção. Então, nessa condição aqui está falso por conta desse ainda que. Deveria ser o quê? Salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Lembra desta exceção aí para o item E, tá bom? Portanto, pessoal, falso o item E, inelegibilidade reflexa, artigo 14, parágrafo 7º da Constituição Federal. Gabarito da nossa segunda questão, item D de dado. Beleza? Passa em frente para a nossa terceira questão. Olha lá, ó. Está incorreto de acordo com a Constituição Federal de 88. Está pedindo o incorreto. Olha o item A. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, inclusive em caso de flagrante delito ou desastre. Pessoal, eu pergunto para você, em caso de flagrante delito ou desastre, pode ou não pode ingressar em domicílio alheio sem autorização do morador, hein? Pode. A gente deve lembrar que a regra da inviolabilidade domiciliar, é uma regra. E o que é que significa a palavra inviolabilidade? Inviolabilidade vem da não possibilidade de violação. A inviolabilidade domiciliar, prevista no artigo 5º, inciso 11 da nossa Constituição Federal, é uma regra. Desta regra, pessoal, nós devemos entender que existem exceções. E quais são as exceções? São aquelas previstas no texto da nossa Constituição Federal, que serão elas, pessoal, a exceção por meio do flagrante delito, a exceção também relacionada à prestação de socorro, a prestar socorro, a exceção também relacionada à situação de desastre, e temos por último, e muito importante, pois muito cobrado em prova, a exceção relacionada à determinação judicial. Vale lembrar que quando fala em determinação judicial, nós estamos diante de uma determinação feita por um juiz. Determinação judicial é feita por um juiz, não é isso? Obviamente, delegado de polícia não pode fazê-la. Determinação judicial somente poderá ser feita por um juiz. Só que a nossa Constituição Federal diz que a determinação judicial ela tem que ser durante o dia. Durante o dia. É essa a condição que nós devemos entender sobre a determinação judicial. E como não fala sobre as demais situações, eu pergunto a você, a situação de flagrante delito, de prestação de socorro e de desastre, pessoal, vai ser então durante o dia ou durante a noite ou qualquer momento, hein? Bom, aqui como não dá pra gente precisar, você vai entender que será a qualquer momento. Assim você vai visualizar sobre a condição de inviolabilidade domiciliar dentro do texto da Constituição. Mas lembra, aqui são exceções, tá bom? E aí vem a questão dizendo que, inclusive nesses casos, não, está incorreto. Pode marcar o item A, então, como gabarito da nossa terceira questão. E aproveitando o ensejo, olha, quando a gente fala de determinação judicial durante o dia, existe sim um entendimento sobre o que é durante o dia. Embora esse entendimento ele esteja ali implícito nas decisões judiciais. Para efeitos constitucionais, tá? Ó, para efeitos constitucionais, durante o dia para nós continua sendo o horário de 6 da manhã às 6 da noite, de 6 às 18 horas, tá bom? Bom, isso para efeitos constitucionais de acordo com o que nós encontramos na jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal. Só que aí é muito comum e talvez apareça até na sua cabeça a seguinte dúvida. Professor, eu estou estudando uma lei chamada Lei de Abuso de Autoridade e nessa lei diz que constitui crime de abuso de autoridade o ingresso em domicílio alheio após as 21 horas até as 5 horas da manhã do dia subsequente. Isso aí, pessoal, professor, não é a determinação sobre durante o dia, não? É não, tá?
Cuidado, aquilo ali é uma disposição para efeitos de crime de abuso de autoridade. Quando a gente fala durante o dia, é uma determinação indicada já pela jurisprudência dos tribunais. E hoje o entendimento é que durante o dia é de 6 da manhã às 18 horas, isso para efeitos constitucionais, tá bom? Então, item A, gabarito da nossa terceira questão, fica aí então essa a nossa resposta. Olha o item B, pessoal. Olha lá o item B. O item B diz assim: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Tá correto. Aqui trata da liberdade religiosa prevista lá no artigo 5º, inciso 6 da nossa Constituição Federal. Não tem o que a gente questionar, é a liberdade religiosa, então não tem problema algum. Pode marcar como correto, não marca esse item, porque você sabe que o item gabarito é o item incorreto, não é isso? A gente já marcou o item A como gabarito da nossa questão. Beleza. Passa então para o nosso item C. Ninguém será privado de direitos por motivos de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Está correto também. Isso aqui bem de acordo com o que dispõe o artigo 5º, inciso 8 da nossa Constituição Federal, que para quem não sabe, o inciso 8 ele fala sobre a chamada escusa de consciência. Escusa de consciência, disposição importante indicada lá no inciso 8, que trata da condição de que ninguém vai ser obrigado ninguém vai ser privado por motivos de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, quando, pessoal, ali deixar de cumprir uma obrigação legal a todos imposta, desde que seja ele atribuído uma obrigação alternativa. É assim que fala o artigo 5º, inciso 8. A escusa de consciência é um tema sempre muito cobrado, está em alta para a sua prova, tá bom? E aí eu sigo em frente com vocês agora para o nosso item D. Olha lá o item D. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Tá correto, isso aqui vai bem de acordo com o que dispõe o artigo 5º, inciso 9 da Constituição Federal. Não tem o que questionar. Item A, gabarito da nossa terceira questão. E aí eu passo com vocês agora para a nossa quarta questão. Olha lá, ó. Em relação aos direitos e garantias fundamentais expressos na atual Constituição do Brasil, assinale a alternativa que não apresenta um dos direitos sociais. Pessoal, aqui estamos diante de um tema sempre muito cobrado em prova, mas um tema que não tem dificuldade, tá? Direitos sociais. Direitos sociais estão previstos no artigo 6º. Devemos lembrar que a lista de direitos sociais é uma lista exemplificativa, mas esta lista exemplificativa ela é exigida em prova. E lá no artigo 6º traz uma série de direitos sociais. Como é que você vai lembrar sobre eles, tá? Aqui a gente vai levar em consideração aquele famoso bizu do artigo 6º da Constituição, que traz aquele método mnemônico que todos vocês devem conhecer muito bem. Pessoal, a gente vai lembrar daquela frasezinha que a gente sempre trata, né? Ó, o Edu mora ali, vou colocar aqui para vocês, ó. Edu mora ali. Saul trabalha lá. Saul trabalha lá. Trabalha lá. E Assis prossegue transportando o preso. Assis prossegue transportando o preso. Que é isso, professor? Bom, é uma dica, é um bizu para você lembrar mais facilmente, assimilar mais facilmente sobre as informações do texto do artigo 6º da nossa Constituição Federal. Bom, edu, para quem não sabe, vem de educação, pessoal. Mora de moradia, ali de alimentação. Saúde, saúde, trabalha de trabalho, lá de lazer. Assis de assistência aos desamparados, pró de proteção à maternidade e à infância. Além disso, segue de segurança. Você também vai encontrar no transportando transporte, preso de previdência social. Então esses são os dispositivos indicados lá pelo artigo 6º da nossa Constituição Federal. Só que aí eu gostaria que vocês se atentassem, tá, pessoal, e somassem isso aqui às disposições previstas no parágrafo único do artigo 6º. Não sei se vocês sabem, mas o parágrafo único do artigo 6º ele foi acrescentado no ano de 2021 e trouxe ali o que nós chamamos, pessoal, o que nós chamamos de renda básica familiar, mais a renda básica familiar. Renda básica familiar. Por que eu estou colocando isso aqui para vocês, tá? É porque tem muita gente que fica bisurando só fica querendo lembrar das informações desse bizu, mas não lembra do texto da Constituição. Tem gente que fica criando musiquinha sobre o bizu do artigo 6º da Constituição, beleza, ajuda bastante.
Mas cuidado, ele não é total, ele não é completo. Ele não vai lhe ajudar 100% na sua prova. Por quê? Porque existe uma disposição que foi acrescentada pela Emenda Constitucional número 114, salvo engano, de 2021, e que nessa emenda constitucional trouxe ali o parágrafo único do artigo 6º, que traz a tal da renda básica familiar. Então é importante a gente destacar que a renda básica familiar faz também parte desse rol de direitos sociais indicados no texto da nossa Constituição. Mas vamos lá responder essa questão que está muito fácil. Olha, saúde é um direito social? É sim, está aqui o saúde, saúde. Educação é direito social? É sim. Previdência social, o preso é direito social? É sim. E estabilidade financeira? Não é não. Portanto, você pode marcar, já que eles pediram que não apresenta, tá bom? E aqui eu dou destaque a esse mais um parágrafo único do artigo 6º, que fala da renda básica familiar. Esse é um ponto interessante para nós e muito cobrado em prova, por ser relacionado a uma novidade, hein? Então vale a pena você anotar. E eu passo com vocês agora para a nossa quinta e última questão, mas antes disso, você que está me assistindo até agora, deixa seu like aí, caso não tenha deixado ainda, tá? O dedo não vai cair não, né? Deixa aí seu like. Deixa seu comentário aí abaixo, o que é que você está achando dessa aula. Me diz aí o que é que você mais queria de projeto gratuito aqui no meu canal, para ver se a gente tem viabilidade para fazer. Compartilha esse vídeo com seus amigos e também me diz aí de onde é que você veio, tá? Você veio aqui nesse canal porque já é meu aluno presencial, é meu aluno em um curso online, ou então estava navegando aí de bobeira na internet e encontrou esse projeto gratuito, hein? Me diz aí, é importante para a gente poder direcionar melhor o conhecimento para vocês, beleza? Bom, seguindo em frente, pessoal, vamos lá, ó. De acordo com a Constituição, não podem alistar-se como eleitores. Quem são esses que não podem alistar-se como eleitores? São os famosos inalistáveis. Inalistáveis, eles estão presentes lá no parágrafo 2º do artigo 14 da Constituição Federal. Artigo 14, parágrafo 2º. Segundo a nossa Constituição Federal, são inalistáveis dois indivíduos. Quem são eles, hein? Primeiro, os estrangeiros. Professor, quem é estrangeiro no Brasil? Estrangeiro é todo aquele que não tem a nacionalidade brasileira. Não, mas professor, mas tem um estrangeiro naturalizado, não tem? Tem não, pessoal, pelo amor de Deus, tá? Não vá falar nunca, por favor, de estrangeiro naturalizado. Olha, isso é totalmente errado. Estrangeiro não pode ser naturalizado, porque se é naturalizado, ele deixou de ser estrangeiro e passou a ser um brasileiro. Então cuidado, tá bom? Estrangeiro é aquela pessoa que nem é brasileira nata, nem é brasileira naturalizada. Pra gente é estrangeiro. Este não pode votar no Brasil. E além disso, devemos lembrar, ele também não pode ser votado não, porque ele é inalistável e inelegível. E além dos estrangeiros, nós também encontramos aos conscritos. Professor, e o que é o conscrito? Bom, conscrito, para quem não sabe, ele é simplesmente o prestador do serviço militar inicial e obrigatório. São os prestadores do serviço militar inicial e obrigatório. Isso a gente entende para o chamado conscrito, tá bom? Militar inicial e obrigatório. Beleza? E é com essas condições, então, que a gente sabe quem são os chamados inalistáveis. Olha lá comigo, pessoal. Analfabeto, ele não pode se alistar como eleitor? Falso, né? A gente sabe muito bem que analfabeto pode votar. Ele só não é obrigado, o voto para o analfabeto é facultativo. Mas analfabeto pode votar. Portanto, cuidado, item A tá falso, não deve ser marcado. Item B, maior de 16 e menor de 18 anos. Olha, quem tem mais de 16 e menos de 18 anos pode votar no Brasil sim. Facultativamente, né, de forma facultativa, mas pode sim votar no Brasil. Então, falso. Item C, conscritos durante o período de serviço militar obrigatório. Aí, nosso gabarito, hein? Conscrito é inalistável, tá aí o item C como gabarito da nossa questão. E o item D, maiores de 70 anos, a gente sabe que aos septuagenários, aos maiores de 70 anos, como já foi respondido naquela primeira questão, o voto é facultativo. E ele pode votar, só não é obrigado a votar. E o caso dele não se encaixa como inalistável, portanto, item C, gabarito da nossa quinta questão. Beleza? Com isso, pessoal, nossas 5 questões aí resolvidas. Aí está o gabarito da nossa quinta questão. Antes da gente encerrar, olha, meu Instagram para você, tá? Ó, @profsamuelmarques. Caso você tenha alguma dúvida sobre nosso conteúdo, manda mensagem lá no meu direct. Acompanha lá no meu Instagram, pessoal, para você ter acesso sempre
quando eu postar aulas gratuitas neste canal ou quando eu for participar de aulas gratuitas lá pelos canais dos cursos que eu participo, tá bom? Então, acompanha, faça parte dessa comunidade que é o canal Professor Samuel Marques. Está sempre aqui à sua disposição para lhe ajudar, são aulas gratuitas, mas aí, mais uma vez, eu reitero, preciso do seu engajamento, preciso que você faça parte. Eu não posso ficar aqui gravando uma aula, dando aula para vocês, sem ter a participação de volta de vocês, mostrando que estão engajados, que estão gostando desse projeto. Então me diz aí, dê seu feedback aí embaixo, tá bom? Obrigado por fazer parte desse canal e, mais uma vez, eu quero dizer que é sempre um grande prazer. Clique em inscrever-se. Toda quarta-feira nós temos neste canal a Operação Farda Azul Marinho. Então, conte sempre com este canal para você que vai se tornar guarda municipal, para você que está estudando para concursos públicos que tem direito constitucional, porque tudo que a gente vem tratando aqui dá para aproveitar em todo o concurso público com direito constitucional. A gente se encontra na nossa próxima quarta-feira. Um forte abraço. Vamos em frente. Valeu.